A Prefeitura de Ribeirão apresentou o Código de Posturas. O projeto, que prevê várias regras para moradores e comerciantes, deve seguir agora para a Câmara nos próximos dias. A medida, que também divide opiniões, é questionada pela Associação Comercial e Industrial. A semana serviu para o secretário de Planejamento dar muitas explicações sobre o Código de Postura em Ribeirão. O projeto de lei de autoria da Prefeitura, que fará parte do plano diretor, ainda vem sendo questionado. O documento conta com mais de 400 itens que tratam de regras para moradores e comerciantes. E visa auxiliar o melhor ordenamento da cidade no que diz respeito ao convívio das pessoas. E com o código será possível investir mais em trabalhos educativos com a população. Então, por exemplo, bares. Né? Bares com som não é um número tão grande. Então, qual que é a proposta do prefeito Duarte Nogueira? É a Secretaria de Meio Ambiente fazer um trabalho de educação ambiental com esses bares, né, para não precisar ficar multando. Além disso, o projeto prevê a proibição de caixas de som voltadas para a rua. Funcionários de lojas também não poderão varrer a sujeira e nem despejar na rua a água usada na limpeza do estabelecimento. Os bares que usam parte da calçada para a colocação de mesas passarão a pagar pelo uso dessa área pública. Na calçada também não poderá ser colocado nenhum tipo de produto ou aparelho, como ainda hoje é tradicional a venda de frango assado aos finais de semana. Uma grande dor de cabeça para os proprietários de lojas em 2 quarteirões da Rua Barão do Amazonas. O investimento foi alto para enfeitar as calçadas com pinheiros e flores em vasos grandes. Também foram colocadas lixeiras. Tudo para tornar o local mais agradável para o cliente. E essa lei nos obrigar a tirar o que foi colocado, vai quebrar um pouco essa harmonia e todo o trabalho que a gente está tentando fazer, né? Tentando melhorar isso, tentando fazer o centro como as grandes capitais, né? Tentar transformar Ribeirão Preto como uma grande capital, com arborização, com plantio de flores e daí afora, com melhorias, né? A Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto fez algumas modificações no texto e já enviou todos esses apontamentos para a Prefeitura. A ACI quer também que empresários e comerciantes tenham um período de pelo menos 1 ano para as adaptações. O impacto é tão forte que as empresas precisam ter tempo para se adaptar, né? Se sair multando, né, muitas empresas vão ter dificuldade de, primeiro, cumprir a lei rapidamente, porque algumas questões que estão lá exigem obras, exigem modernizações. Outro ponto que se questiona fica por conta da fiscalização. Existe o receio que apenas estabelecimentos do centro sejam vistoriados, já que o setor responsável não tem dado conta dos serviços de rotina. A cobrança por mesas nas calçadas ainda é algo que promete gerar muita polêmica. Os bares e restaurantes, cafés, em todo o mundo são incentivados a ter mesas na calçada. Por quê? Porque, principalmente no período noturno, isso permite com uma sensação, uma percepção e, na realidade, gera mais segurança. Se todos os bares forem para dentro das suas portas apenas, as ruas ficariam vazias. Mas essa lei pode ser a esperança para alguns moradores do centro. O barulho é um problema antigo que parece não ter solução. Esse grupo de vizinhas que preferem não se identificar quer mais fiscalização e cumprimento da lei. Tem um movimento de ola, um rap, qualquer coisa assim, onde eles gritam, cantam, usam muito roupa preta e tem muitos idosos no meu prédio. Os skatistas aqui, toda noite, é um absurdo. Eu ligo para a polícia, já teve vários dias de ligar 2 horas da manhã e eles não conseguem. Além do barulho, quem vive no centro precisa conviver com vários problemas envolvendo os vendedores ambulantes espalhados pelo calçadão. A minha garagem é do lado do prédio, eu não consigo sair da minha garagem porque está lotado de camelô na esquina, eles não respeitam, eles jogam as coisas no carro e à noite não se consegue dormir. O projeto deve ser enviado para a Câmara entre o fim de agosto e início de setembro. Poderá ser analisado pelos parlamentares em 45 dias. Os comerciantes esperam revisão. Já a Prefeitura quer que os vereadores não alterem o texto.
O executivo diz que a medida não tem objetivo de prejudicar o comércio. Analisar essas propostas da CI e de outros que encaminharam, recebemos muitas sugestões de vereadores, inclusive, de outras secretarias, e aí fazendo essa revisão até o final dessa semana de quais propostas que nós vamos acolher, vamos encaminhar para a área jurídica para fazer análise, né, mais detalhada, né, dessa legislação. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. Sobre esse assunto, a Thaís Mantoani está ao vivo e tem mais informações. Thaís. Pulse para todos agora, fica a expectativa de como esse projeto vai ser analisado na Câmara de Vereadores aqui de Ribeirão Preto. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Ademar Padrão, que é advogado. Doutor, há muitos anos a cidade vive sem um plano diretor. Implantar agora um código de postura vai ser uma medida simples? Boa tarde. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. Bom, eu começo dizendo que a reportagem foi muito boa, ela foi completa e ela passou a mensagem. Em relação ao plano diretor, nós temos a cidade de Ribeirão Preto mais de década da revisão. A revisão veio pela Lei 2866 de 2018, cujo artigo 3º, inciso 8º, determina que a gestão seja compartilhada com as pessoas. Então, eu, na verdade, vejo essa intenção do governo municipal muito mais como um plano de obrigações e facilidades para alguns do que, na verdade, uma postura. Porque o próprio município não adotou uma postura para o seu munícipe há muitos anos. Sem até falar do que nós vivemos em relação à administração passada, na atual ainda não conseguiu retomar o mínimo de cidadania para aqueles que estão na cidade de Ribeirão Preto. Então, realmente vai levar algum tempo, além do que existe aí um conflito jurídico, que vamos falar agora, em relação a algumas regras que não são de competência do município, mas está querendo ser transformado em competência e em regra através desse código de conduta. Um código de postura, por mais complicado que seja, acaba atingindo rigorosamente todas as pessoas que vivem aqui em Ribeirão Preto ou que passam pela cidade. É preciso envolvimento? Sim, por isso que eu disse antes que, na verdade, a cidade não participou dessa discussão. Olha que no dia 5 de agosto desse ano foi feita a audiência pública em Ribeirão Preto para tratar desse assunto que foi apenas apresentado, ele não foi discutido. Então, veja, o que hoje há de discussão e participação é da Associação Comercial e Industrial, que é a representante maior da cidade hoje. Porém, a sociedade está às escuras em relação a esse texto e essa postura que, na verdade, eu chamei de conduta, porque impõe uma conduta para o munícipe, sendo que o munícipe não recebe a conduta da administração conforme necessita. É um código que se assemelha muito a regras para quem vive em uma sociedade de um condomínio. Sem a fiscalização, ele não é nada? Exatamente, a comparação é muito boa. Um condomínio, pensando em prédio ou até em casa térrea, existe um grupo determinado de pessoas. Então, dentro desse grupo, é possível corrigir algumas incoerências pelo grupo. Já a cidade, o grupo é muito maior, inclusive tem aí uma diferença entre distância e também questão social desse grupo. Então, necessita de um corpo político da cidade, entendido como prefeitura, Câmara Municipal, que aliás está muito omissa nessa questão também, e a própria Justiça, para fazer com que dê certo a proposição da prefeitura. Mas, de novo, eu digo, se a sociedade não se manifesta de uma forma extensa e ampla e pontual em algumas situações, não pode acontecer. Exemplo aqui rápido, a questão do calçamento. Como permitir o uso de calçada, sendo que as calçadas não seguem um padrão único na cidade toda. Tem lugar aí que se tirar 30 centímetros, nem gato magro consegue passar. Então, quer dizer, o que nós temos? Na verdade, um código de imposição e não um código de postura. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. É com você, Paulo Pulse. Ok, Thaís.